Capítulo 8. Leitura de genomas. A evolução em marcha. Meu desejo, quando enfim sequenciássemos o genoma humano em sua totalidade, era que ele tivesse 72.415 genes. A predileção por esse número obscuro provinha da primeira grande surpresa que o projeto Genoma Humano nos reservou. Em dezembro de 99, exprimida entre dois grandes marcos, o primeiro e segundo bilhão de pares de bases, estava a primeira sequência integral de um cromossomo, o de número 22. Embora seja pequeno e represente apenas 1,1% do genoma total, o cromossomo 22 possui 33,4 milhões de pares de base. Foi o nosso primeiro vislumbre da configuração do genoma, ou, como escreveu um comentarista da revista Nature, foi como ver a superfície ou paisagem de um novo planeta pela primeira vez. Particularmente interessante era a densidade dos genes ao longo do cromossomo. Não havia motivo para acreditarmos que o cromossomo 22 não fosse representativo do genoma inteiro, já que, por calcularmos na época que o ser humano possuía 100.000 genes no total, deveríamos ter encontrado cerca de 1.100 genes no cromossomo 22. Mas a cifra real foi menos que a metade, 545. Ali estava o primeiro grande indício de que o genoma humano não era tão rico em genes quanto havíamos suposto. De repente, o número de genes humanos estava na boca de todos. Durante a conferência sobre o genoma no laboratório Cold Spring Harbor, em maio de 2000, Ewan Birney, que dirigia a análise computadorizada do sequenciamento realizada pelo Centro Sanger, organizou um concurso chamado GenSweep, uma loteria para adivinhar o número total de genes do ser humano, que conheceríamos quando se completasse o sequenciamento do genoma em 2003. O vencedor seria aquele que mais se aproximasse da resposta correta. O fato de Birney ter se tornado o bookmarker oficial do projeto Genoma Humano era esperado. Os números sempre foram sua paixão. Depois de formar-se em Eton, foi morar um ano na minha casa em Long Island, quando se dedicou à resolução de problemas quantitativos de biologia, um projeto bem diferente de explorar o Himalaia ou cuidar de um bar no Rio. Duas maneiras mais comuns de um jovem inglês passar seu gap year, ano vago, antes de ingressar na universidade. O trabalho de Birney no laboratório Cold Spring Harbor resultou na produção de duas importantes monografias antes mesmo de ele pôr os pés em Oxford. Birney começou cobrando $1 por aposta, mas o preço de participar na loteria foi aumentando a cada estimativa publicada, que nos aproximava do número final. Consegui entrar no bolão logo no começo, apostando $1 em 72.415. Minha aposta foi uma tentativa de conciliar a quantidade de genes mencionada nos livros didáticos, 100.000, e a aproximação decorrente da nova estimativa, 50.000, baseada nos resultados do cromossomo 22. O número exato ainda não é conhecido no momento em que escrevo, mas a cada mês minha aposta vai se revelando mais estapafúrdia. Ao que tudo indica, o genoma me obrigará a dar esse $1 como perdido. Afora o número de genes, talvez a única outra questão que gerou o mesmo grau de especulação improfícua tenha sido saber de quem eram os genes que estávamos sequenciando. Essa informação foi, a princípio, mantida confidencial, de modo que não havia como fazer apostas, mas em nada esmorreceu a curiosidade de muitos. No caso do projeto Genoma Humano Público, as amostras de DNA sequenciadas vieram de alguns indivíduos selecionados aleatoriamente na região de Buffalo, Nova York, a mesma área em que se realizava o trabalho de processamento, isolar o DNA e inseri-lo nos cromossomos bacterianos artificiais para mapeamento e sequenciamento. No início, a Celera declarou que o seu material também proviera de um grupo multicultural de 6 doadores anônimos, mas em 2002, Craig Venter não resistiu e anunciou ao mundo que o principal genoma sequenciado era o dele. Hoje, porém, essa sequência é a única ligação existente entre ele e a empresa. Ainda que o sequenciamento fosse sedutor e fascinante para a imprensa, a Celera decidiu que ele não estava se mostrando viável do ponto de vista comercial. Mandou seu fundador embora em 2002 e reestruturou-se como um laboratório farmacêutico. Venter criou 2 novos institutos, um para estudar as questões éticas levantadas pela genética moderna e outro especializado em utilizar os genomas de bactérias para encontrar novas fontes de energia renovável.
Quando estávamos com um rascunho completo do genoma em mãos, ficou confirmado que não há nada típico na densidade gênica do cromossomo 22. Pelo contrário, em relação ao seu trabalho, o cromossomo 22, como seus 545 genes, é mais rico em genes do que a média. Só 236 genes foram definitivamente localizados no cromossomo 21, que tem quase o mesmo tamanho. Até o momento, encontramos um total de apenas 35.000 genes no complemento humano inteiro, com seus 24 cromossomos, 22 mais XY. E, embora seja preciso ressaltar que o número final só fará aumentar à medida que formos fazendo mais descobertas, é praticamente certo que ficará bem abaixo de 50.000, e a anos-luz da estimativa anterior de 100.000 genes. Mas só o tempo poderá dizer em que medida esse número será menor do que o previsto. Encontrar genes não é uma tarefa tão direta quanto se possa imaginar. As regiões que codificam proteínas são apenas cadeias de AS, TS, GS e CS, inseridas no meio de todos os outros AS, TS, GS e CS do genoma. Não se destacam de nenhuma maneira óbvia. Além disso, vale lembrar que somente cerca de 2% do genoma humano de fato codifica proteínas. O restante, conhecido desdenhosamente como junk, lixo, é composto de trechos de comprimento variável, muitas deles repetidos e que parecem sem função. Além disso, podemos encontrar lixo imiscuído nos próprios genes, salpicados de segmentos que nada codificam, introns. Os genes podem, às vezes, estar dispersos em extensões enormes de DNA. As partes efetivamente codificantes seriam como cidades isoladas entre longos trechos ermos da estrada molecular. O maior gene humano encontrado até o momento, o da distrofina, cujas mutações causam distrofia muscular, abrange cerca de 2,4 milhões de pares de bases. Destes, míseros 11,055 ou 0,5% do gene codificam a proteína em si. O restante é formado pelos seus 79 introns. Um gene humano típico tem 8. É essa estranha arquitetura do genoma que não torna tão difícil a identificação dos genes. Contudo, encontrar os genes humanos tornou-se menos árduo agora que conhecemos melhor o genoma do camundongo. Devemos isso à evolução, pois, em suas partes funcionais, o genoma humano e o do camundongo, como os de qualquer outro mamífero, são notavelmente semelhantes, tendo divergido pouquíssimo ao longo dos éons desde o ancestral comum das suas espécies. As regiões de DNA lixo, por outro lado, constituem a fronteira selvagem da evolução. Sem a seleção natural para manter as mutações sob controle, ao contrário do que acontece nos segmentos codificantes, mutações sem fim vão se acumulando nessas regiões, nas quais existe hoje uma considerável divergência genética entre ambas as espécies. Buscar sequências similares no genoma humano e no genoma do camundongo é, portanto, uma maneira eficaz de identificar as áreas funcionais como os genes. A identificação dos genes humanos também foi facilitada pela conclusão de um rascunho inicial do genoma do baiacu. O fugu, como é mais conhecido entre os amantes da culinária japonesa, contém uma poderosa neurotoxina. Um chefe competente remove os órgãos que contêm o veneno e o jantar produz no máximo uma pequena dormência na boca. Mas cerca de 80 pessoas morrem todos os anos por ingestão de fugu mal preparado. A família imperial japonesa é proibida por lei de apreciar essa iguaria. Há mais de uma década, Sidney Brenner tornou-se um apreciador do baiacu, pelo menos como objeto de pesquisa. O genoma desse peixe, cujo tamanho é apenas 1/9 do genoma humano, contém muito menos lixo que o nosso. Cerca de 1/3 do genoma codifica proteínas. Sob a direção de Brenner, o rascunho inicial do genoma do fugu foi completado a um custo de 12 milhões de dólares, uma pechincha em termos de sequenciamento genômico, e verificou-se que o número de genes parece girar entre 32 e 40 mil, a mesma ordem de grandeza dos genes humanos. Um aspecto interessante, porém, é que, embora os genes do fugu, do ser humano e do camundongo tenham aproximadamente o mesmo número de introns, os introns do fugu tendem a ser muito menores. Mesmo 35 mil genes, a atual estimativa do genoma humano,
dão uma impressão meio exagerada da nossa complexidade gênica essencial. Ao longo da evolução, certos genes engendraram uma sucessão de outros genes aparentados, resultando em grupos de genes similares, com funções apenas sutilmente diferentes. Essas famílias gênicas originaram-se por acidente quando, durante a produção de óvulos ou espermatozoides, um trecho do interior de um cromossomo é inadvertidamente duplicado e, assim, este acaba possuindo duas cópias de um determinado gene. Se uma das cópias continuar a funcionar, a outra não será afetada pela seleção natural e permanecerá livre para divergir em qualquer direção que a evolução quiser. Com isso, as mutações vão se acumulando e, às vezes, fazem com que o gene adquira uma nova função, quase sempre intimamente relacionada à do gene original. Na realidade, muitos genes humanos consistem em ligeiras variações de um grupo relativamente pequeno de temas gênicos. Considere, por exemplo, que 575 genes humanos, quase 2% do nosso complemento total, são responsáveis por codificar diferentes formas das enzimas proteicas sinases, mensageiras químicas que transmitem sinais dentro da célula. Temos também 900 genes associados à nossa capacidade olfativa. As proteínas codificadas são receptoras olfativos, cada um dos quais reconhece uma molécula ou classe de moléculas de cheiro diferente. Praticamente os mesmos 900 genes também estão presentes no camundongo, mas com uma diferença. O camundongo, que se adaptou a uma existência mais noctívaca, necessita mais de olfato, e a seleção natural favoreceu-lhe o faro, preservando a maioria dos 900 genes detectores de odor. No caso humano, por outro lado, cerca de 60% desses genes acabaram se deteriorando no decorrer da evolução. Presumivelmente, à medida que fomos nos tornando mais dependentes da visão, precisamos de menos receptores olfativos. Com isso, a seleção natural não interveio quando mutações tornaram muitos de nossos genes olfativos incapazes de produzir proteínas funcionais. É por esse motivo que somos farejadores relativamente ineptos, em comparação com outras criaturas de sangue quente. Em que medida o número de genes dos seres humanos é comparável ao de outros organismos? Homem, 35.000 genes. Tipo de mostarda, 27.000 genes. Verme nematóide, 20.000 genes. Mosca das frutas, 14.000 genes. Levedo, 6.000 genes. Bactéria intestinal, 4.000 genes. Portanto, em termos do complemento gênico, somos apenas fracionariamente mais complexos do que uma pequenina e obscura erva parente da mostarda. Ainda mais humilhante é a comparação com o nematóide, uma criatura de apenas 959 células, versus nossos estimados 100 trilhões de células, das quais cerca de 302 são células nervosas que compõem o cérebro, irrefutavelmente pequenino do verme. O nosso contém 100 bilhões de células nervosas, uma diferença de várias ordens de magnitude em complexidade estrutural. No entanto, nosso complemento gênico não chega a ser 2 vezes maior que o do verme. Como explicar essa embaraçosa discrepância? Ora, não é motivo de embaraço. Ao que parece, os seres humanos são simplesmente capazes de realizar mais coisas com seu aparato gênico. Na realidade, eu até sugeriria que existe uma correlação entre inteligência e baixa contagem gênica. Minha hipótese é que a inteligência, isto é, a posse de um centro nervoso decente, como o nosso ou mesmo como o da mosca das frutas, é que permite um funcionamento complexo, com relativamente poucos genes, se é que a palavra pouco tem algum sentido em relação ao número 35.000. Nosso cérebro nos confere uma capacidade sensorial e neuromotora muito superior à de um pequeno verme sem olhos que se move rastejando e, portanto, uma maior gama de opções de respostas comportamentais. As plantas, sendo enraizadas, têm ainda menos opções. Elas precisam incorporar um conjunto completo de recursos gênicos para enfrentar as contingências ambientais. Uma espécie inteligente, por outro lado, é capaz de reagir a uma onda de frio, por exemplo, usando as células nervosas para buscar condições mais favoráveis. Uma caverna quentinha já serve. A complexidade dos vertebrados também pode ser promovida por alguns sofisticados comutadores gênicos.
que em geral estão localizados próximos aos genes. Agora que completamos o sequenciamento do genoma, podemos analisar em detalhes essas regiões que ladeiam os genes e onde as proteínas reguladoras se ligam ao DNA para ativar ou desativar o gene adjacente. Os genes dos vertebrados parecem ser regidos por um conjunto bem mais sofisticado de mecanismos comutadores que o de organismos mais simples. É essa gentil e complicada coordenação de genes que torna possível a complexidade da vida vertebrada. Além disso, um gene pode ainda produzir muitas proteínas distintas, seja porque os vários exons se juntam para criar proteínas ligeiramente diferentes, um processo conhecido como splicing alternativo, seja porque as proteínas sofrem alterações bioquímicas depois de ser produzidas. O número inesperadamente baixo de genes humanos provocou diversas especulações editoriais sobre seu significado, a maioria convergindo para um tema comum. Stephen Jay Gould, cuja recente morte prematura silenciou tragicamente uma voz veemente e passional, num artigo para o New York Times, celebrou a baixa contagem como o atestado de óbito do reducionismo, a doutrina subjacente a quase toda investigação biológica, segundo a qual os sistemas complexos são formados de baixo para cima, por assim dizer. Dito de outra maneira, se quisermos compreender eventos com níveis complexos de organização, precisamos primeiro compreendê-los em níveis mais simples e depois juntar essas dinâmicas mais elementares. Em consequência, se compreendermos o funcionamento do genoma, acabaremos compreendendo como os organismos se formam. Gould e outros interpretaram um número surpreendentemente baixo de genes humanos como prova de que essa abordagem de baixo para cima não só não vigora, como também não é válida. Diante dessa inesperada simplicidade gênica, argumentaram os antirreducionistas, o organismo humano é prova viva de que é impossível chegarmos a uma compreensão de nós mesmos como um somatório de processos menores. Para eles, a baixa contagem gênica significa que é o ambiente, e não a herança, o principal fator determinante de quem somos. Trata-se, em suma, de uma declaração de independência da tirania supostamente exercida por nossos genes. Como Gould, também estou ciente de que o ambiente desempenha um papel importante na constituição de cada um de nós. Todavia, sua avaliação do papel da herança está totalmente equivocada. De modo algum, a baixa contagem gênica invalida uma abordagem reducionista dos sistemas biológicos, como também não justifica a inferência lógica de que não somos determinados por nossos genes. Um óvulo fertilizado contendo o genoma do chimpanzé continua inexoravelmente produzindo um chimpanzé, ao passo que um óvulo fertilizado contendo o genoma humano produzirá sempre um ser humano. Nenhum grau de exposição à música clássica ou violência televisiva pode mudar isso. Por certo, temos um longo caminho a percorrer até entendermos com exatidão como as informações desses dois genomas notavelmente similares acabam produzindo dois organismos tão diferentes à primeira vista. Mas permanece o fato inegável. A maior parte do que um organismo irá se tornar está inelutavelmente programado em cada célula no genoma. Na realidade, vejo a baixa contagem gênica dos seres humanos como uma boa notícia para as abordagens reducionistas da biologia. É muito mais fácil estudar 35 mil genes do que 100 mil. Ainda que os homens não tenham um número descomunal de genes, nosso genoma é enorme e caótico, como ilustra o desordenado gene da distrofina. Retomando a comparação com o verme nematóide, embora não tenhamos sequer o dobro de genes, nosso sistema é 33 vezes maior. Por que essa discrepância? Os mapeadores de genes descrevem o genoma humano como um deserto pontilhado ocasionalmente por oásis gênicos, os genes. 50% do genoma é constituído de sequências repetitivas, sem nenhuma função aparente. 10% do nosso DNA consiste em 1 milhão de cópias dispersas de uma única sequência, conhecida como ALU. Se copiássemos essa sequência no quadro negro 1 milhão de vezes, teríamos uma noção da escala da presença da ALU em nosso DNA. Na realidade, o número de sequências repetitivas é ainda maior do que aparenta, pois sequências que teriam sido outrora instantaneamente identificadas como repetições acabaram, ao longo de inúmeras gerações de mutações, divergindo e se tornando elementos irreconhecíveis de uma determinada classe de DNA repetitivo. Imagine um grupo de 3 repetições curtas.
ATTG, ATTG, ATTG. Com o tempo, mutações irão modificá-las, mas, se esse tempo não for muito longo, ainda conseguimos enxergar a sua proveniência. ACTG, ATGG, GTTG. Num período mais extenso, porém, a sua identidade original se perde completamente no tumulto das mutações. ACCT, CGGG, GTCG. A proporção de DNA repetitivo é muito menor em outras espécies. 11% do genoma da Arabidopse thaliana, 7% do genoma do verme nematóide e apenas 3% da mosca das frutas. O tamanho do nosso genoma se deve sobretudo ao fato de conter mais lixo que o da maioria das outras espécies. As diferenças na quantidade de DNA lixo explicam um antigo paradoxo da evolução. Seria de esperar que organismos mais complexos tivessem genomas maiores, pois precisam codificar mais informações do que organismos simples. E, de fato, existe uma correlação entre o tamanho do genoma e o grau de complexidade de um organismo. O genoma da levedura é maior que o da E. coli, mas menor que o nosso. Trata-se, porém, de uma correlação bastante frágil. Mosca das frutas, 180 pares de bases. Baiacu, 400 pares de bases. Jiboia, 2.100 pares de bases. Homem, 3.100 pares de bases. Gafanhoto, 9.300 pares de base. Cebola, 18.000 pares de bases. Salamandra, 84.000 pares de base. Peixe pulmonado, 140.000 pares de bases. Samambaia, 160.000 pares de bases. Ameba, 670.000 pares de base. É razoável supor que a seleção natural atue de maneira a manter o tamanho do genoma o menor possível. Afinal, cada vez que uma célula se divide, precisa replicar todo o seu DNA. Quanto mais DNA tiver de copiar, maior a margem de erro e maior a energia e o tempo exigidos pelo processo. Essa é uma tarefa e tanto para uma ameba ou salamandra ou peixe pulmonado. Então, o que poderia ter exacerbado a quantidade de DNA dessas espécies? Em casos de genoma descomunal, só podemos inferir que alguma outra força seletiva deve ter anulado o impulso igualmente seletivo de manter o genoma esguio. Genomas grandes, por exemplo, talvez sejam uma vantagem para espécies expostas a extremos ambientais. Os peixes pulmonados vivem no limiar entre a terra e a água, e são capazes de sobreviver a prolongadas estiagens, enterrando-se na lama. É possível, pois, que precisem de um maior aparato gênico do que uma espécie adaptada a um único ambiente. Dois grandes mecanismos evolutivos explicam o excesso de DNA: a duplicação do genoma e a proliferação de sequências específicas em um genoma. Muitas espécies, sobretudo do reino vegetal, são produto do cruzamento de duas outras espécies pré-existentes. Muitas vezes, a nova espécie simplesmente combina o complemento de DNA de cada uma das espécies-mãe, produzindo um genoma duplo. Ou, alternativamente, por meio de algum tipo de acidente genético, o genoma pode ser duplicado sem insumo de nenhuma outra espécie. Por exemplo, um dos organismos favoritos da biologia molecular, o levedo, possui cerca de 6.000 genes. Contudo, um exame mais atento revela que uma grande proporção desses genes são duplicações. O fermento biológico costuma ter duas cópias divergentes de muitos genes. Em algum ponto primordial da sua história evolutiva, o genoma do levedo deve ter se duplicado. No início, talvez as cópias do gene fossem idênticas, mas, com o tempo, acabaram divergindo. Uma fonte ainda mais rica de DNA excedente decorre da multiplicação de sequências gênicas capazes de se replicar e inserir em mais de um local de um dado genoma. Verificou-se que existe uma grande variedade de tais elementos móveis, também conhecidos como elementos transponíveis ou transpósons. Contudo, quando a sua descoberta foi anunciada por Barbara McClintock, em 1950, a ideia de genes saltitantes era delirante demais para a maioria dos cientistas acostumados com a lógica simples de Mendel. A carreira de McClintock, uma excepcional geneticista especializada em milho, já fora cheia de percalços. Em 1941, quando ficou claro que não seria efetivada na Universidade de Missouri,
ela juntou-se ao laboratório Cold Spring Harbor, onde permaneceria em plena atividade até sua morte em 1992, aos 90 anos de idade. Em certa ocasião, comentou com um colega: "Devemos confiar plenamente naquilo que vemos." E era exatamente assim que ela fazia ciência. A sua ideia revolucionária de que alguns elementos gênicos podem se mover pelo genoma decorreu de simples fatos observados. Ela vinha estudando a genética do desenvolvimento de grãos de milho de cores diferentes e notou que, às vezes, no meio do desenvolvimento de um grão, sua cor mudava. Um único grão podia tornar-se multicolorido, com trechos de células amarelas, conforme o esperado, e trechos de células roxas. Como explicar essa alteração? McClintock inferiu que um elemento gênico, um elemento móvel, havia entrado ou saído do gene pigmentário. Somente com o advento das tecnologias de DNA recombinante é que pudemos avaliar a trivialidade da presença dos transpósons, e hoje os reconhecemos como um dos principais componentes de diversos genomas, talvez da maioria, entre os quais o nosso. Alguns dos elementos transponíveis mais comuns, aqueles que aparecem repetidamente em diferentes pontos do mesmo genoma, receberam nomes que refletem seu estilo de vida itinerante. 2 transpósons da mosca das frutas, por exemplo, foram designados gypsy, cigano, ou hobo, errante. E entre os estudiosos de uma pequenina alga chamada Volvox, um elemento transponível foi batizado em homenagem à sua extraordinária capacidade de saltar por todo o genoma. É conhecido como Michael Jordan. Os transpósons contêm sequências de DNA que codificam enzimas que, graças à sua capacidade de recortar e colar DNA cromossômico, asseguram que cópias de seu elemento particular sejam inseridas em novos sítios cromossômicos. Se um salto levar um transpóson a uma nova sequência lixo, o funcionamento do organismo não será afetado e o único resultado será mais DNA lixo. No entanto, se o salto levar o transpóson a um gene vital, comprometendo assim sua função, a seleção natural intervirá. O organismo morrerá ou será de alguma forma impedido de transmitir adiante o gene que pulou para dentro. Muito raramente, as movimentações dos transpósons criam novos genes ou alteram genes antigos de uma maneira que beneficie o organismo hospedeiro. Portanto, ao longo da evolução, o efeito dos transpósons parece ter sido basicamente a geração de novidade. Curiosamente, na história humana recente, há poucos indícios de saltos ativos. Ao que parece, a maior parte do nosso DNA lixo foi gerada há muito tempo. Em contraste, o genoma do camundongo contém muitos elementos transponíveis que continuam se reinserindo ativamente em novos sítios, tornando o genoma do roedor muito mais dinâmico. Mas isso não parece afetar de modo negativo a espécie. O potencial reprodutivo intrinsecamente alto dos camundongos parece ajudar a espécie, como um todo, a tolerar os desastres genéticos decorrentes de saltos frequentes em regiões gênicas de funcionamento vital. A E. coli, tendo sido usada para estabelecer grande parte das noções fundamentais acerca do funcionamento do DNA, possui um currículo inigualável de organismo modelo. Logo, nada mais natural que a presença de seu genoma na lista das prioridades iniciais do projeto Genoma Humano. Fred Blattner, da Universidade de Wisconsin, era um dos mais ansiosos para iniciar o sequenciamento, mas seus pedidos de financiamento deram em nada, até que o projeto Genoma Humano fosse dotado de um orçamento e ele recebesse uma das primeiras dotações substanciais para sequenciamento. Não fora sua relutância em adotar o sequenciamento automatizado, seu laboratório teria sido o primeiro a sequenciar um genoma bacteriano completo. Mas, em 1991, a estratégia que usou para incrementar as operações, contratar mais universitários, já era antiquada. Outro a adotar a automação tardiamente foi o Ali Gilbert. 2 anos antes, eu insistira que ele se incumbisse do menor genoma bacteriano conhecido, o das parasitárias micoplasmas, minúsculas bactérias que vivem dentro das células. Infelizmente, quando uma nova e inteligente estratégia de sequenciamento manual que ele idealizara malogrou, seu projeto com as micoplasmas também foi por água abaixo. Blattner, porém, chegou a adotar a automação a tempo de determinar, em 1997,
que o genoma da E. coli possui cerca de 4.100 genes. A grande corrida para concluir o primeiro genoma bacteriano havia sido ganha 2 anos antes pelo Tiger, com uma grande equipe chefiada por Hamilton Smith, Craig Venter e sua esposa, Claire Fraser. A bactéria sequenciada foi a Haemophilus influenzae, da qual, 20 anos antes, Smith, um enorme matemático de 2 metros de altura e decidira estudar medicina, isolara as primeiras enzimas úteis para clivar o DNA, enzimas de restrição, um feito que lhe proporcionou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1978. Usando o DNA da Haemophilus preparado por Smith, Venter e Fraser fizeram uma abordagem shotgun para sequenciar o 1,8 milhão de pares de bases, e pudemos ter uma ideia do gigantismo da tarefa de sequenciar genomas maiores. Se todos os AS, TS, GS e CS do genoma da Haemophilus fossem impressos em papel do tamanho deste livro, o volume teria cerca de 4.000 páginas. Em média, seriam necessárias 2 páginas para cada um de seus 1.727 genes, dos quais apenas 55% possui funções facilmente identificáveis. Por exemplo, a produção de energia envolve no mínimo 112 genes, enquanto a replicação, o reparo e a recombinação do DNA exigem um mínimo de 87. Podemos afirmar, a partir das sequências obtidas, que os 45% restantes representam genes funcionais, mas nesse estágio ainda não temos certeza do que eles fazem. De acordo com parâmetros bacterianos, o genoma da Haemophilus é bastante pequeno. O tamanho de um genoma bacteriano está relacionado com a diversidade de ambientes que a espécie poderá encontrar. Uma espécie com uma vida monótona em um único ambiente, digamos, o intestino de outra criatura, pode muito bem levar a vida adiante com um genoma relativamente pequeno. Mas uma espécie que queira desbravar o mundo e que, portanto, irá encontrar as mais variadas condições precisa estar equipada para reagir à altura. E tal flexibilidade geralmente depende de ela possuir conjuntos alternativos de genes, cada um adequado a condições específicas e sempre pronto para ser ativado quando necessário. A Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria que pode provocar infecções em seres humanos e que representa uma ameaça especial às vítimas de fibrose cística, habita muitos ambientes diferentes. Vimos no capítulo 5 como uma forma geneticamente alterada de uma espécie aparentada tornou-se o primeiro organismo vivo a ser patenteado. Naquele caso, o organismo fora adaptado para viver em manchas de petróleo, um ambiente bastante diferente do pulmão humano. O genoma da Pseudomonas aeruginosa contém cerca de 6,4 milhões de pares de bases e 5.570 genes. Cerca de 7% desses genes codificam fatores de transcrição, proteínas que ativam e desativam genes e, portanto, uma proporção respeitável do seu complemento gênico é dedicada à regulação. O repressor da E. coli, cuja existência foi prevista por Jacques Monod e François Jacob no início da década de 60, é um desses fatores de transcrição. Poderíamos adotar a seguinte regra prática: quanto maior a variedade de ambientes que uma espécie bacteriana pode encontrar, maior será o seu grau de genoma e maior a proporção do genoma dedicado a ativar e desativar genes. O Tiger não parou na Haemophilus. Em 1995, em colaboração com Clyde Hinton, da Universidade da Carolina do Norte, o Instituto sequenciou o genoma da Mycoplasma genitalium, como parte do que foi apelidado de Projeto Genoma Mínimo. A M. genitalium, que, a despeito do nome sinistro, é uma habitante benigna do trato geniturinário humano, possui o menor genoma não viral conhecido, cerca de 580 mil pares de bases. Os vírus têm genomas menores, mas, por se apropriarem dos genomas de seus hospedeiros, conseguem se safar sem o equipamento gênico necessário para muitos processos fundamentais. Verificou-se que essa sequência relativamente curta continha 517 genes, e com isso surgiu naturalmente uma pergunta: seria esse o complemento gênico mínimo capaz de conter a vida? Pesquisas subsequentes tornaram inoperantes um a um os genes da M. genitalium, para verificar quais eram ou não absolutamente vitais.
No momento, parece que o genoma mínimo contém não mais que 350 e, talvez, algo em torno de 260 genes. Admito que essa é uma definição um tanto artificiosa de mínimo, pois os debilitados micro-organismos recebem do meio em que são cultivados todas as substâncias de que poderiam concebivelmente precisar. É mais ou menos como afirmar que os rins não são necessários à vida porque um paciente pode sobreviver usando máquinas de diálise. Será que um dia conseguiremos construir a partir do zero uma célula funcional mínima, combinando artificialmente os componentes distintos purificados? Se considerarmos que a Mycoplasma genitalium possui mais de 100 proteínas, cujas funções permanecem um mistério, a meta de criar uma célula viva parece ainda muito distante. Mesmo as 500 proteínas da Mycoplasma, algumas representadas na célula por um número enorme de moléculas, outras por um mero punhado, constituem um sistema vivo extraordinariamente complexo. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em acompanhar um filme como Assassino em Gosford Park, de Robert Altman, em que há mais de 4 ou 5 personagens principais, de modo que a ideia de delinear toda a complexidade de interações entre os muitos protagonistas vitais presentes no interior de uma célula viva não deixa de ser esmagadora. Uma célula viva não é uma bem ordenada máquina em miniatura. Como bem explicou Sidney Brenner, é mais como um fosso cheio de moléculas retorcendo-se como serpentes. Não obstante, Craig Venter está convicto de que a era das células artificiais é iminente e não perdeu tempo em montar uma equipe de bioeticistas para aconselhá-lo a seguir adiante ou não. Como eu, eles não veem nenhum dilema moral em tentar criar vida dessa maneira. Se tal proeza for um dia possível, não faria mais do que reafirmar o que a maioria dos estudiosos de biologia molecular já sabe há muito tempo, que a essência da vida é uma complexa questão de química, nada mais. Essa constatação provocaria manchetes polêmicas em séculos atrás. Hoje é o senso comum. Somente a conclusão oposta, de que existem mais coisas na vida da célula do que a soma de seus componentes e processos, poderia gerar grande comoção no mundo científico contemporâneo. A análise do DNA já modificou a face da microbiologia, antes que técnicas de DNA fossem largamente utilizadas. Os métodos para identificar espécies bacterianas tinham um poder de resolução bastante limitado. Podíamos observar a forma das colônias que cresciam numa placa de laboratório, examinar o formato de cada célula sob o microscópio ou recorrer a análises bioquímicas relativamente toscas, como o método de Gram, pelo qual as espécies são classificadas como negativas ou positivas, dependendo das características da parede celular. Com o sequenciamento do DNA, os microbiologistas passaram subitamente a dispor de um fator de identificação perceptível e definitivamente diferente em cada espécie. Mesmo espécies que não podem ser cultivadas em laboratório, pela dificuldade de reproduzir suas condições naturais de crescimento, como no caso das criaturas que habitam o fundo do oceano, se prestam à análise do DNA, desde que uma amostra possa ser coletada das profundezas. O Tiger, atualmente dirigido por Claire Fraser, continua sendo o líder da genômica bacteriana. Eles rapidamente concluíram os genomas de mais de 20 bactérias diferentes, incluindo Heliobacter, que provoca úlceras, Vibrio, que provoca cólera, Neisseria, que ocasiona meningite, e Chlamydia, que induz um tipo de doença respiratória. Seu maior concorrente é um grupo do Centro Sanger. O contingente britânico é dirigido por Bart Barrell, que teve a sorte de não viver nos Estados Unidos, onde suas credenciais acadêmicas limitadas o teriam impedido de assumir um cargo de liderança. Barrell não possui doutorado, pois começou a fazer ciência tão logo se formou no colégio e foi trabalhar como assistente de Fred Sanger, muito antes de o sequenciamento do DNA se tornar realidade. Especialista em bactéria, ele já fizera nome como um dos pioneiros da automação, usando diversas máquinas de sequenciamento da ABI para sequenciar cerca de 40% dos 14 milhões de pares de bases do genoma do levedo, enquanto o consórcio formado para realizar esse sequenciamento, abrangendo principalmente instituições europeias, permanecia preso aos métodos manuais.
Mais tarde, o grupo Barrel teve a satisfação de ser o primeiro a completar o sequenciamento da Mycobacterium tuberculosis, o agente da terrível calamidade conhecida outrora como consumpção. No colégio, Claire Fraser sentia-se marginalizada, pois não viam com bons olhos uma mulher que frequentava tantos cursos de ciência. Depois de formar-se no Instituto Politécnico Rensselaer, onde começou a se interessar por micróbios, quis ingressar numa faculdade de medicina. Mas, em vez de aceitar uma vaga na prestigiosa Yale, optou pela faculdade de SUNY, State University of New York, em Buffalo, porque seu namorado estava se mudando para Toronto. O diretor de matrículas da Yale ficou pasmo. Bem, minha jovem, espero que saiba o que está fazendo. O elo com Toronto se revelaria efêmero e, em 1981, Fraser casou-se com Venter, que na época era um jovem professor adjunto da SUNY. Fomos para um congresso científico em nossa lua de mel, recorda ela, onde redigimos um pedido de bolsa. A análise de micróbios por DNA é um processo poderoso e tem sido utilizado com grande sucesso no diagnóstico médico. Para recomendar um bom tratamento contra uma infecção, o médico precisa antes identificar o micróbio causador. Tradicionalmente, tal identificação exigia o cultivo de bactérias do tecido infeccioso, um processo que pode ser irritantemente lento, ainda mais quando o fator tempo é fundamental. Usando testes de DNA mais rápidos, mais simples e mais precisos para identificar o micróbio, o tratamento adequado pode ser iniciado muito mais cedo. No final de 2001, a mesma tecnologia foi utilizada durante uma grave emergência nacional, a busca do perpetrador dos ataques com a antrax nos Estados Unidos. Os investigadores do Tiger sequenciaram a bactéria de antrax da primeira vítima e obtiveram uma impressão digital genética da cepa utilizada. A esperança é que essa informação precisa sobre a fonte do antrax possa levar à captura do culpado. À medida que aprendemos mais sobre os genomas microbianos, começamos a vislumbrar um padrão notável. A evolução dos vertebrados é uma história de economia gênica progressiva. Graças a uma variedade crescente de mecanismos reguladores dos genes, tornou-se possível fazer cada vez mais com os mesmos genes. Os novos genes que surgem tendem a ser meras variações de um tema genético existente. A evolução das bactérias, por outro lado, vem se mostrando uma saga de transformações bem mais radicais. Um processo atordoante que favorece a importação ou geração de genes inteiramente novos, não o rearranjo daquilo que já existe. De fato, a tecnologia da recombinação deve sua existência à extraordinária capacidade das bactérias de incorporar novos pedaços de DNA, geralmente plasmídeos. Não chega a surpreender, portanto, que a evolução microbiana também traga a marca de episódios dramáticos de importação de genes no passado. A E. coli, uma habitante quase sempre inofensiva do nosso intestino e das placas de laboratório, transformou-se numa variante assassina graças à importação de genes. As toxinas produzidas por uma cepa que periodicamente provoca surtos de envenenamento alimentar, 21 pessoas chegaram a morrer na Escócia em 1996-97, e manchetes sobre hambúrgueres assassinos podem ser atribuídas a empréstimos gênicos maciços tomados de outras espécies. Em geral, o material genético se move verticalmente numa linhagem de antepassado descendente, de modo que a importação de DNA externo é conhecida como transferência horizontal. Uma comparação entre a sequência genômica da E. coli normal e da cepa patogênica revelou que ambas compartilham um esqueleto genético que as identificam como membros de uma mesma espécie, embora o patógeno possua muitas ilhas de DNA divergente. No total, estão ausentes do patógeno 528 genes encontrados na cepa normal e, o que é ainda mais alucinante, existem 1.387 genes no patógeno que não estão presentes na cepa normal. Nessa permuta de 528 por 1.387 está a chave da transformação de um dos produtos mais inócuos da natureza em um agente letal. Outros facínoras bacterianos também trazem indícios de transferências horizontais em larga escala. O Vibrio cholerae
O agente da cólera é um caso raro entre as bactérias por possuir dois cromossomos distintos. Um deles, o maior, cerca de 3 milhões de pares de base, parece ser o equipamento original do micróbio e contém a maioria dos genes essenciais ao funcionamento da célula. E outro, menor, com cerca de 1 milhão de pares de bases, apresenta-se como um mosaico de peças de DNA importados de outra espécie. Organismos complexos, sobretudo os de maior porte como os seres humanos, são, por concepção, guardiões relativamente inabaláveis de sua própria bioquímica interna. Na maioria dos casos, desde que não ingeramos ou inalemos uma substância, ela não pode nos afetar profundamente. Com isso, e com o tempo, os processos bioquímicos de todos os vertebrados tenderam a permanecer bastante similares. As bactérias, por outro lado, são muito mais suscetíveis aos caprichos químicos do meio ambiente. Uma colônia pode, subitamente, se ver imersa em algum produto químico nocivo, um desinfetante, digamos, como a água sanitária. Portanto, não chega a surpreender que esses organismos extremamente vulneráveis tenham desenvolvido uma variedade gigantesca de relações químicas. Na verdade, a evolução das bactérias foi movida por inovações químicas, ou seja, pela invenção de novas enzimas, ou a remodelação de velhas enzimas, para a realização de novos malabarismos químicos. Um dos exemplos mais fascinantes e instrutivos desse mecanismo evolutivo ocorre entre certas bactérias, cujos segredos só há pouco começamos a desvendar. Um grupo conhecido coletivamente como extremófilos, por causa da predileção de seus membros pelos mais inóspitos ambientes. Foram encontradas bactérias nas termas do Parque Yellowstone. A Pyrococcus furios se desenvolve em águas ferventes e morre congelada em temperaturas abaixo de 70 graus. E nas águas superaquecidas próximas a vulcões submarinos, onde a alta pressão impede a água de ferver. Outras foram encontradas em ambientes tão ácidos quanto o ácido sulfúrico concentrado e em ambientes alcalinos igualmente extremos. A Thermophila acidophilum é um extremófilo bastante versátil, capaz de suportar, como seu nome indica, temperaturas elevadas e pH baixo. Algumas espécies foram descobertas em rochas associadas a depósitos petrolíferos, convertendo óleo natural e outros materiais orgânicos em fontes de energia celular, mais ou menos como se fossem sofisticados e minúsculos automóveis. Uma dessas espécies habita rochas a quase 2 km de profundidade. Morre na presença de oxigênio e foi apropriadamente batizada de Bacillus infernos. Os micróbios mais extraordinários descobertos nos últimos anos talvez sejam aqueles que subvertam o que era outrora considerado o dogma principal da biologia, a saber, que toda energia para processos vivos provém, em última análise, do Sol. Se, mesmo no caso do Bacillus infernos e das bactérias devoradoras de petróleo encontradas em rochas sedimentares, existe uma ligação a um passado orgânico, o Sol brilhou, éons atrás, sobre as plantas e animais cujos restos são hoje os nossos combustíveis fósseis. Os chamados litoautótrofos, por sua vez, são capazes de extrair nutriente de rochas criadas por vulcões, sem interferência solar. Essas rochas, o granito é um exemplo, não trazem o menor vestígio de material orgânico ou de qualquer tipo de energia de dias pré-históricos ensolarados. Os litoautótrofos precisam construir suas próprias moléculas orgânicas a partir de material inorgânico. Eles se alimentam literalmente de pedras. Não há indicador mais claro da nossa ignorância geral do universo microbiano do que a seródia descoberta do gênero bacteriano Prochlorococcus, cujas células planctônicas realizam fotossíntese flutuando em alto mar. É possível que haja 200 mil desses micro-organismos em cada mililitro de água marinha, tornando-os talvez a espécie mais abundante do planeta. No mínimo, são responsáveis por uma enorme parcela da contribuição dos oceanos à cadeia alimentar. E, no entanto, era desconhecido para nós até 1988. O extraordinário universo microbiano à nossa volta reflete o poder colossal de éons de seleção natural. Na realidade, na história da vida em nosso planeta, os protagonistas são as bactérias,
Organismos mais complexos, entre os quais nos incluímos, são aparições embaraçosamente tardias, uma espécie de adendo. A vida parece ter se originado sob a forma de bactérias há cerca de 3,5 bilhões de anos. Os primeiros eucariotos, células cujos genes estão envoltos no núcleo, surgiram quase 800 milhões de anos depois, mas permaneceram unicelulares por mais 1 bilhão de anos. O ponto de ruptura que acabaria permitindo o surgimento de criaturas como minhocas, moscas das frutas e Homo sapiens só ocorreu cerca de meio bilhão de anos atrás. A predominância das bactérias reflete-se na reconstrução da árvore da vida a partir do DNA realizado por Carl Woese, da Universidade de Illinois. A árvore da vida é basicamente uma árvore bacteriana, com alguns seres multicelulares que se formam num galho extemporâneo. Hoje, aceitas por quase todos, as ideias de Woese já enfrentaram feroz exposição dos biólogos. Mesmo assim, algumas implicações da sua árvore baseada em DNA são difíceis de engolir. Ela mostra, por exemplo, que, ao contrário do que se supunha outrora, os animais não têm parentescos muito íntimos com as plantas, pelo contrário. Nossos parentes mais próximos são os fungos. Os seres humanos e os cogumelos provêm da mesma raiz evolutiva. O projeto Genoma Humano provou que Darwin estava mais certo do que o próprio Darwin teria ousado sonhar. As semelhanças moleculares provêm, em última análise, do modo como todos os organismos estão relacionados em decorrência da sua ancestralidade comum, uma invenção evolutiva bem-sucedida. Uma mutação ou série de mutações favorecida pela seleção natural é transmitida de uma geração à seguinte, à medida que a árvore da vida se diversifica, ou seja, à medida que as linhagens existentes se dividem para produzir novas linhagens. Os répteis persistem como tal, mas também se ramificam nas linhagens aviárias e mamífera. Invenções podem surgir numa enorme gama de espécies descendentes. Por exemplo, cerca de 46% das proteínas encontradas na levedura também estão presentes nos seres humanos. É provável que a linhagem fúngica da levedura e aquela que acabou dando origem ao homem tenham se separado há cerca de 1 bilhão de anos. Desde então, ambas se desenvolveram independentemente, livres para seguir sua própria trajetória evolutiva, de modo que, para todos os efeitos, houve 1 bilhão de anos de atividade evolutiva desde o ancestral comum das leveduras e do homem. No entanto, durante todo esse tempo, o conjunto de proteínas presentes no ancestral comum sofreu alterações mínimas. Depois que soluciona um determinado problema, por exemplo, uma enzima que catalise certa reação bioquímica, a evolução tende a se ater a essa solução. Vimos como esse tipo de inércia evolutiva explica o papel central do RNA nos processos celulares. A vida teve início num mundo feito de RNA, cujo legado permanece conosco até hoje. A inércia está presente em detalhes bioquímicos. 43% das proteínas dos vermes, 61% das proteínas da mosca das frutas e 75% das proteínas do fungo têm sequências nitidamente semelhantes às das proteínas humanas. A comparação de genomas também revelou como as proteínas evoluem. Via de regra, as moléculas de proteínas podem ser vistas como coleções de domínios distintos, ou seja, trechos de cadeias de aminoácidos que têm uma função especial ou que formam uma determinada estrutura tridimensional, e a evolução parece agir embrulhando esses domínios para criar novas permutações. Presume-se que a maioria das novas permutações seja tão inútil quanto aleatória, fadada a ser eliminada pela seleção natural. Mas, nos raros casos em que uma nova permutação se mostra vantajosa, nasce uma nova proteína. Cerca de 90% dos domínios identificados em proteínas humanas também estão presentes nas proteínas das moscas das frutas e dos vermes. Portanto, para todos os efeitos, mesmo uma proteína exclusivamente humana tenderá a ser nada mais do que uma versão reembaralhada de uma outra encontrada na Drosophila. Não há melhor demonstração dessa similaridade bioquímica fundamental entre organismos do que os chamados experimentos de resgate, que eliminam determinada proteína de uma espécie e recorrem à proteína correspondente de outra espécie para resgatar a função ausente.
Já vimos essa estratégia sendo implementada no caso da insulina. Como as insulinas humanas e bovina são bastante similares, diabéticos que não conseguem produzir sua própria insulina podem receber a bovina como substituto. Há também exemplos que lembram o roteiro de um filme B de ficção científica. Pesquisadores conseguiram induzir moscas das frutas a desenvolver olhos nas patas, manipulando certo gene que especifica onde o olho deve nascer. Esse gene, por sua vez, induziu os vários outros genes envolvidos na produção de um olho completo a atuar no ponto designado. O gene correspondente do camundongo é tão similar ao da mosca das frutas que consegue realizar a mesma função se, graças a uma prestidigitação do engenheiro genético, for inserido numa mosca das frutas cujo gene original foi eliminado. O simples fato de isso ser possível é extraordinário. As moscas das frutas e os camundongos estão separados pela evolução há pelo menos meio bilhão de anos. Logo, seguindo a mesma lógica aplicada à evolução independente dos seres humanos e da levedura, esse gene foi conservado ao longo de 1 bilhão de anos de evolução. A proeza é ainda mais assombrosa quando consideramos que o olho da mosca das frutas e o do camundongo têm estruturas e sistema óptico fundamentalmente diferentes. Presume-se que cada linhagem tenha aperfeiçoado um olho adequado a seus respectivos propósitos, mas o mecanismo básico para determinar a localização desse olho, por não precisar ser aperfeiçoado, permaneceu o mesmo. Até o momento, o aspecto do genoma humano que mais pôs à prova nossa humildade foi termos percebido como sabemos pouco sobre as funções da vasta maioria dos genes humanos. Se quisermos usar com propriedade as informações obtidas com tanto esforço, precisamos idealizar métodos para estudar as funções dos genes numa escala genômica. Como consequência do projeto Genoma Humano, surgiram 2 novos campos pós-genômicos, ambos carregando o fardo de nomes pouco imaginativos que incorporam o ômica de seu progenitor, a proteômica e a transcriptômica. Proteômica é o estudo das proteínas codificadas pelos genes. A transcriptômica dedica-se a determinar onde e quando os genes se expressam, isto é, quais genes são ativos na transcrição de determinada célula. Se tivermos a pretensão de um dia compreender o genoma em toda a sua dinâmica realidade, ou seja, não como um mero conjunto de instruções para a montagem da vida, mas como o roteiro do filme da vida, cujo enredo dramático se desenrola numa ordem rigorosa, então a proteômica e a transcriptômica fornecem a chave para vislumbrarmos esses eventos ao vivo. Quanto mais aprendermos, melhor entenderemos vida, o filme. Já sabemos há bastante tempo que, em termos biológicos, uma proteína é muito mais do que a cadeia linear de aminoácidos que a constituem. O modo como essa cadeia se dobra e redobra para produzir a configuração tridimensional característica é, na verdade, a chave da sua função, aquilo que a proteômica almeja conhecer. A análise estrutural ainda é feita usando a difração de raio-x. A molécula é bombardeada com raios-x, que rebatem em seus átomos e se dispersam, num padrão do qual o formato tridimensional pode ser inferido. Em 1962, meus ex-colegas do laboratório Cavendish, em Cambridge, John Kendall e Max Perritis, receberam o Prêmio Nobel de Química por elucidarem, respectivamente, a estrutura da mioglobina, que armazena oxigênio nos músculos, e da hemoglobina, que transporta oxigênio no fluxo sanguíneo. Foi um empreendimento monumental. A complexidade das imagens obtidas com a difração de raio-x que eles tiveram de interpretar tornou-me saudoso da relativa simplicidade do DNA. Desvendar a estrutura tridimensional de uma proteína ajuda muito o trabalho dos químicos médicos que buscam novas drogas, muitas das quais inibem a atuação de certas proteínas. No mundo cada vez mais especializado e automatizado das pesquisas farmacêuticas, há hoje diversas empresas oferecendo serviços para determinar a estrutura das proteínas, como se estas fossem commodities de uma linha de produção. O trabalho hoje em dia é também incomensuravelmente mais fácil do que na época de Perritis e Kendall. Com fontes mais poderosas de raio-x, gravação automatizada de dados e computadores mais rápidos com software cada vez mais inteligente,
o tempo necessário para elucidar uma estrutura reduziu-se de vários anos para algumas semanas. Entretanto, muitas vezes a estrutura tridimensional em si não oferece nenhuma indicação especial da função de uma proteína. Nesses casos, podemos obter indícios importantes estudando como a proteína desconhecida interage com outras já conhecidas. Uma maneira simples de identificar tais interações é espalhar amostras de um conjunto de proteínas conhecidas numa lâmina de microscópio e espargi-las com a proteína desconhecida, tratada previamente para que fique fluorescente sob a luz ultravioleta. Quando a proteína investigada gruda num determinado ponto dessa grade de proteínas, ela se liga à proteína presente nesse local, fazendo com que esta também passe a fluorescer. Presume-se, então, que as duas proteínas estejam configuradas para interagir no interior da célula. Para conhecermos o roteiro da vida, para assistirmos ao filme da vida, o ideal seria descobrir com precisão todas as mudanças na composição proteica no decorrer do desenvolvimento de um indivíduo, desde o momento da fertilização até a idade adulta. Ainda que descobramos que muitas proteínas permanecem ativas durante todo o processo, algumas se mostrarão específicas de determinado estágio do desenvolvimento, de tal modo que podemos dar como certa a presença de conjuntos diferentes de proteínas em cada fase de crescimento. As hemoglobinas adultas e fetais, por exemplo, têm diversas diferenças sutis. Do mesmo modo, cada variedade de tecido produz o seu próprio perfil proteico. A maneira mais garantida de classificar as várias proteínas de determinada amostra de tecido ainda é o tradicional método que usa géis bidimensionais para separar as moléculas de proteínas com base em diferenças de cargas elétricas e peso molecular. Os milhares de pontos proteicos assim diferenciados podem ser analisados com um aspectrômico de massa, um instrumento capaz de determinar a sequência de aminoácidos de cada uma. Infelizmente, para aplicarmos a proteômica dessa maneira ao vasto número de proteínas codificadas por um genoma inteiro, precisaríamos de muito mais verbas do que os cientistas acadêmicos costumam dispor. Hoje, quase todos os empreendimentos mais dispendiosos são realizados por pesquisadores mais bem financiados das grandes empresas farmacêuticas. Contudo, devido às limitações do método, nem mesmo esses laboratórios conseguem localizar proteínas presentes em quantidades diminutas. Portanto, esse tipo de proteômica de alto rendimento, com um maquinário dispendioso e automação em escala industrial de procedimentos complicados, não é o modo como a maioria dos cientistas hoje estuda as funções dos genes no âmbito do genoma. Em seu lugar, têm sido adotados os métodos da transcriptômica, por serem mais baratos e mais fáceis de aplicar. Com eles, o funcionamento de todos os genes de um genoma pode ser rastreado, medindo-se as quantidades relativas de seus respectivos produtos de RNA mensageiro, mRNA. Se, por exemplo, estivermos interessados nos genes que se expressam numa célula do fígado humano, isolamos uma amostra de mRNAs do tecido hepático. Esta constitui uma fotografia da população de RNAs de células hepáticas, genes muito ativos, os que são transcritos em maior grau e que produzem muitas moléculas de mRNA estarão presentes em maior abundância, ao passo que os genes raramente transcritos contribuirão com apenas algumas cópias para a amostra de mRNA. A chave da transcriptômica é uma invenção surpreendentemente simples conhecida como microplaca de DNA. Imagine uma lâmina de microscópio na qual uma grade com 35.000 minúsculos ossos circulares foi entalhada. Usando técnicas precisas de micropipetagem, sequências de DNA de um único gene são depositadas em cada poço, de tal modo que a grade contenha todos os genes do genoma humano. O fator mais crítico, a localização na lâmina de cada gene de DNA, é conhecido. A Affymetrix, uma empresa com sede perto da Universidade de Stanford, conseguiu miniaturizar ainda mais essas microplacas, gravando-as numa lasca de silício do tamanho de um pequeno chip de computador, o chamado chip de DNA. Por meio de técnicas bioquímicas usuais, podemos rotular os mRNAs do fígado com um marcador bioquímico de tal modo que, como as proteínas mencionadas acima, eles fluoresçam sob luz ultravioleta.
Em seguida, vem a etapa em que a capacidade e simplicidade dessa técnica se tornam aparentes. Basta despejar nossa amostra de mRNA na microplaca, o minúsculo tabuleiro com 35.000 casas, poços cheios de genes. As mesmas ligações entre pares que mantêm unidas as duas fitas de dupla hélice farão com que cada molécula de mRNAs se emparelhe com o gene do qual proveio. A complexidade é precisa e garantida. O mRNA do gene X só se ligará ao local exato ocupado pelo gene X da microplaca. O passo seguinte consiste apenas em observar quais pontos da placa captaram os mRNAs fluorescentes. Um ponto sem fluorescência significa que não havia mRNA complementar na amostra e, portanto, podemos inferir que não houve transcrição ativa desse gene na célula hepática. Pontos que ficarem fluorescentes, alguns com uma intensidade especial, indicam que muitas moléculas de mRNA se ligaram ao gene lá situado. Conclusão: trata-se de um gene muito ativo. Desse modo, com uma única análise experimental simples, identificamos todos os genes que estão ativos no fígado. Esse inédito panorama molecular tornou-se possível graças ao sucesso do projeto Genoma Humano e à nova mentalidade que ajudou a introduzir na biologia. Já não precisamos nos contentar com o estudo de um pedaço aqui e outro acolá. Agora podemos contemplar o quadro completo em toda a sua gloriosa grandiosidade. Portanto, nada mais plausível do que Pat Brown, da Universidade Stanford, um dos principais praticantes do método, considerar a microplaca de DNA um novo tipo de microscópio. Maravilhado com o potencial dessa tecnologia para revelar um universo genético inteiramente novo, ele declarou: "Somos bebês começando a descobrir o mundo em que vivemos." A transcriptômica é mais do que uma mera inovação técnica brilhante. Ela promete nos içar a um novo patamar na busca dos genes causadores de doenças. Graças à tecnologia da microplaca, podemos descobrir a base química de determinadas enfermidades, estudando as diferenças entre tecidos saudáveis e mórbidos como uma função da expressão gênica. A lógica é simples. Analisamos a expressão gênica de uma microplaca com tecido normal e de outra com tecido canceroso. Identificamos as diferenças entre ambas, ou seja, quais genes são expressos em uma e não na outra. Uma vez identificados os genes defeituosos, ou seja, que se expressam insuficientemente ou em demasia no tecido canceroso, por exemplo, podemos tentar estabelecer alvos que possam ser atacados com terapias moleculares de alta precisão, em vez das quimioterapias e radioterapias genéticas e tóxicas que destroem tanto as células saudáveis como as cancerosas. Podemos aplicar as mesmas tecnologias para distinguir entre diferentes formas de uma mesma doença. A microscopia normal nos oferece ajuda limitada nessa tarefa. Cânceres que, sob um instrumento óptico, parecem iguais para o patologista podem ter diferenças cruciais no nível molecular. As células de um linfoma, por exemplo, possuem variedades difíceis de distinguir visualmente, mesmo com a máxima resolução do microscópio, mas as diferenças nos perfis da sua expressão gênica são claras e de importância vital para determinar o tratamento mais eficaz. Referindo-se à antiga ideia de que todos os cânceres de um determinado tecido têm a mesma raiz, Brown observou: era como achar que todas as dores de barriga têm uma única causa. Reconhecendo essas distinções, podemos aperfeiçoar o tratamento desses cânceres. No laboratório Cold Spring Harbor, Mike Weiger vem usando o mesmo método de outra maneira. Em vez de acrescentar RNA à microplaca e observar a expressão gênica, ele tem adicionado DNA de células cancerosas para estabelecer um perfil da diversidade gênica presente nos tumores. Muitos cânceres são causados por um reordenamento cromossômico, como o que pode ocorrer quando os segmentos de um cromossomo são inadvertidamente duplicados, provocando um excesso no número de genes que codificam proteínas promotoras do crescimento. Outros cânceres surgem em decorrência da perda de genes que codificam proteínas que restringem a proliferação celular. Para aplicar a técnica de Weiger, o médico realiza uma biópsia do tecido canceroso e saudável do mesmo indivíduo. O DNA do tecido canceroso é rotulado quimicamente com o corante vermelho e do tecido normal com o corante verde.
As microplacas de DNA contendo todos os 35 mil genes humanos conhecidos são expostas a uma mistura das duas amostras. Como acontece com o mRNA, num experimento comum com a microplaca, as moléculas rotuladas de DNA se ligam, par de base por par de base, com as suas sequências complementares na grade. Os genes amplificados nas células cancerosas são marcados por pontos vermelhos, pois há um número muito maior de moléculas rotuladas em vermelho ligando-se àquele ponto do que moléculas com rótulo verde, ao passo que os genes eliminados de células cancerosas aparecem como pontos verdes na microplaca, pois não há moléculas rotuladas em vermelho se ligando ali. Tais experimentos já contribuíram para ampliar sobremaneira a lista dos genes que sabidamente favorecem o câncer de mama. Sempre que nos defrontamos com uma doença humana específica, percebemos quanto ainda tateamos no escuro. Poderíamos avançar muito mais depressa ao cerne do problema, isto é, conhecer a natureza exata do que está errado e como poderia ser consertado, se tivéssemos um conhecimento mais detalhado de como nossos genes se expressam quando tudo está bem. Dotados de um conhecimento dinâmico completo de quando e onde cada um dos nossos 35 mil genes atua durante o desenvolvimento normal do óvulo fertilizado, adulto funcional, teríamos uma base comparativa para compreender todas as enfermidades, ou seja, o que precisamos é de um transcriptoma humano completo. Esse é o próximo santo graal da genética, o próximo megaprojeto a exigir superfinanciamentos. No curto prazo, um objetivo mais provável e ainda mais importante será obter o transcriptoma completo do camundongo, cuja vantagem em relação ao do homem é o fato de podermos ao mesmo tempo observar e intervir experimentalmente no curso do desenvolvimento pré-natal. No entanto, mesmo coletar todos os dados relevantes do camundongo exigirá um grande investimento de dinheiro e tempo. Assim como demonstrou nossa experiência com o sequenciamento do DNA, faríamos bem em dedicar todos os nossos esforços para concluir os transcriptomas de organismos modelo, mais simples, e só depois enfrentar o do camundongo, e um dia o do homem. Graças às microplacas, os estudos da expressão gênica ao longo do ciclo celular da levedura já revelaram a espantosa complexidade inerente na dinâmica molecular da divisão das células. Há muito mais de 800 genes envolvidos, cada um convocado a agir no momento preciso do ciclo, e também aqui talvez precisemos nos fiar na relutância da evolução em consertar o que não está quebrado. Um processo biológico, após uma evolução bem-sucedida, provavelmente continuará a empregar os mesmos protagonistas moleculares básicos enquanto houver vida na Terra. Logo, pelo que podemos saber, as mesmas proteínas que controlam o desenvolvimento do ciclo celular da levedura desempenham papéis semelhantes nas células humanas. Em última análise, a meta das 3 ômicas gen, prote e transcript é criar um quadro completo, detalhado até o nível de cada molécula individual de como as coisas vivas se encaixam e funcionam. Como vimos, a complexidade é estonteante, até nos casos mais simples, e, apesar do espetacular avanço da última década, ainda temos diante de nós vários desafios desalentadores. Com relação aos organismos complexos, o sustentáculo molecular do desenvolvimento, isto é, da extraordinária jornada do óvulo a adulto, regida por uma fita linear codificada composta de apenas 4 letras, pode ser bem mais compreendido no caso da mosca das frutas. A mosca das frutas tem sido objeto de intensa investigação genética desde que foi adotada por T.H. Morgan. A Drosophila melanogaster permaneceu uma mina de ouro genética durante todas as inovações ocorridas nos anos subsequentes. No final da década de 70, no Laboratório Europeu de Biologia Molecular, na Alemanha, Christiane Jenny, Nusslein, Vollard e Eric Wischhaus iniciaram um projeto extremamente ambicioso envolvendo a mosca das frutas. Eles utilizaram certos produtos químicos para induzir mutações e observaram as transformações ocorridas nos mais incipientes estágios embrionários da progênie da mosca. Classificamente, a meta dos geneticistas que estudam a mosca das frutas sempre foram as mutações que afetam os espécimes adultos, como a descoberta por Morgan, que produziu os olhos brancos em vez de vermelhos. Ao se concentrarem nos embriões, Nusslein
e Wishaws estavam não só se condenando a anos de esforços oculares crônicos ao microscópio em busca desses equívocos mutantes, mas também se aventurando em território totalmente desconhecido. A recompensa, é claro, foi fantástica. Suas análises levaram à descoberta de vários grupos de genes que determinam o plano fundamental do desenvolvimento das larvas. A mensagem mais universal do trabalho de ambos é que as informações genéticas são organizadas hierarquicamente. Nusslein e Wishaws notaram que alguns mutantes apresentavam efeitos bastante nítidos, ao passo que outros denotavam efeitos mais restritos. A partir disso, inferiram corretamente que os genes com efeitos marcantes atuam no início do desenvolvimento, ou seja, estão no topo da hierarquia, e que os genes com efeitos restritos só começam a atuar mais tarde. O que eles descobriram foi um encadeamento dos fatores de transcrição, genes que ativam outros genes, que por sua vez ativam outros, e assim por diante. Na realidade, a ativação hierarquizada dos genes é a chave para construir corpos complexos. Um gene que produz o equivalente biológico de um tijolo, se restrito apenas aos seus próprios recursos, produzirá uma pilha de tijolos, mas, com coordenação adequada, poderá erigir uma parede e, em última análise, um edifício inteiro. O desenvolvimento normal depende de as células saberem onde se localizam no corpo. Afinal, uma célula na ponta da asa de uma mosca deve desenvolver-se de maneira bastante diferente de uma localizada na região que dará origem ao cérebro do inseto. A primeira informação essencial de posição é a mais simples. Como o embrião da mosca das frutas sabe reconhecer qual é uma e qual é outra extremidade? Aonde deve ir a cabeça? A bicoide, uma proteína produzida por um gene presente na mãe, é distribuída em concentrações variáveis por todo o embrião. Esse efeito é dito um gradiente de concentração. Os níveis da proteína são mais elevados na extremidade da cabeça e vão diminuindo à medida que avançamos rumo à parte superior. Desse modo, o gradiente de concentração da bicoide instrui todas as células do embrião acerca de onde elas se encaixam no eixo. Cabeça ou cauda. O desenvolvimento da mosca das frutas é segmentário, ou seja, o seu corpo é organizado em compartimentos, os quais têm muito em comum, embora cada um possua algumas características exclusivas. Sob vários aspectos, o segmento da cabeça é organizado do mesmo modo que o segmento do tórax, a parte intermediária do corpo de um inseto, mas o primeiro tem órgãos cefálicos específicos, como os olhos, e o segundo órgãos específicos do tórax, como patas. Nusslein e Wishaws encontraram grupos de genes que especificam as identidades dos diferentes segmentos. Por exemplo, os chamados genes da regra dos pares codificam os fatores de transcrição, comutadores gênicos, expressos em segmentos alternados. Genes regra dos pares mutantes resultam em embriões com problemas de desenvolvimento a cada segundo segmento. Em 1995, Nusslein e Wishaws receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por seu trabalho pioneiro. Ao contrário da maioria dos laureados, os dois continuaram trabalhando ativamente no laboratório, ou seja, não se retiraram para um escritório ricamente ornado com diplomas na parede. Para Wishaws, a ciência continua sendo algo irresistível. Os embriões são lindos e as células realizam coisas notáveis, por isso continua entrando todos os dias no laboratório cheio de entusiasmo. Nascido em Birmingham, Alabama, ele sonhava em ser artista, mas, vendo-se em situação de penúria em seu segundo ano na Universidade de Notre Dame, aceitou um dos empregos mais servis e mal cheirosos do mundo da ciência: preparar a ração das moscas, uma mistura infecta à base de melaço, para a população experimental de moscas das frutas do laboratório de pesquisa. A maioria das pessoas que chega a trabalhar como cozinheiro para centenas de milhares de insetos sujos e ingratos provavelmente adquire uma aversão vitalícia pelas criaturas. Para Wishaws, no entanto, aconteceu o oposto, uma dedicação inabalável às moscas das frutas e aos mistérios do seu desenvolvimento. Nusslein, filha de uma família alemã de artistas, era daquelas alunas que se destacam em tudo que lhes interessa, mas não aplicam o mínimo esforço ao restante.
Seu trabalho árduo para esclarecer a genética do desenvolvimento da mosca das frutas teria sido feito suficiente para justificar 2 carreiras profícuas, mas, após receber o Prêmio Nobel, ela redirecionou sua formidável atenção ao desenvolvimento de uma outra espécie totalmente diferente: os peixes-zebra. Sua nova ocupação promete desvendar muitos segredos do desenvolvimento dos vertebrados. No evento de 2001, em comemoração ao centenário do Prêmio Nobel, dei-me conta de que ela era a única cientista do sexo feminino presente em meio a uma horda de homens grisalhos. Na verdade, ela é uma dentre as únicas 10 mulheres a receberem o prêmio. Um desses homens, já não tão jovem, era Ed Lewis, do Caltech, um traquejado conhecedor das moscas das frutas, que partilhou o Prêmio Nobel com Nussbaum e Wichels, embora não se enquadre muito bem no estereótipo do cientista grisalho. Com mais de 80 anos na ocasião, era sempre visto fora das cerimônias, nas quais tinha de vestir casaca, um traje de corrida. Havia muito ele se ocupava do controle genético do desenvolvimento da mosca das frutas, mas seu interesse especial eram as mutações homeóticas, que produzem os mais bizarros resultados quando um segmento em desenvolvimento adquire inadvertidamente a identidade de um segmento vizinho. Sua dedicação ferrenha e duradoura aos genes ROX, nos quais ocorrem tais mutações, exemplifica valores que estão desaparecendo numa época em que cada vez mais são os modismos que determinam o programa da ciência. As mutações homeóticas que hoje sabemos podem abalar os genes que codificam fatores de transição. Os comutadores gênicos podem ter efeitos drásticos. A mutação conhecida como antenapédia faz com que cresçam patas no lugar onde deveria haver antenas e a mosca nasça com um par de patas perfeitamente formadas, projetando-se na testa. A mutação bitórax é igualmente esquisita. Normalmente, um dos segmentos que constituem o tórax produz o par de asas do inseto, enquanto o segmento torácico seguinte, mais próximo à parte posterior, gera um par de pequenas estruturas estabilizadoras chamadas halteres. Numa mosca bitórax, o segmento dos halteres equivocadamente produz asas, de tal modo que o inseto que deveria ter 2 asas acaba com 4, e o segundo par é tão perfeitamente formado quanto o primeiro. Quando funcionam corretamente, os genes que regulam a identidade dos segmentos asseguram que cada seção do corpo irá adquirir os órgãos apropriados na sua posição. O segmento da cabeça adquire antenas, o segmento torácico adquire asas e patas. As mutações homeóticas, porém, confundem a identidade dos segmentos. Assim, no caso da antenapédia, o segmento da cabeça imagina ser um segmento torácico e, por conseguinte, produz uma pata em vez de uma antena. Porém, note-se que, embora esteja no lugar errado, trata-se de uma pata perfeitamente formada. Conclusão: o gene posicional da antenapédia ativa toda uma série de outros genes, em geral, os que produzem a antena, ou, em situações aberrantes, os que produzem a pata. Mas a coordenação existente nessa coletânea de genes não é prejudicada, mesmo quando os genes são ativados no lugar errado e na hora errada. E vemos confirmar-se aqui como os genes em posição elevadas na hierarquia do desenvolvimento controlam o destino de muitos outros genes em posições subalternas. Como qualquer bibliotecário sabe, a organização hierárquica é uma maneira eficiente de armazenar e recuperar informações. Com esse tipo de arranjo em cascata, um número surpreendentemente pequeno de genes pode ir longe, muito longe. Agora que a biologia ingressou numa era de abrangência e completude, inaugurada pelo antes inimaginável projeto Genoma Humano, pode parecer curioso que as pesquisas de ponta da próxima fronteira, a genética do desenvolvimento, retornem às moscas das frutas. O fato é que não há onde ir senão de volta para o futuro, pois, mesmo com o genoma inteiro à nossa disposição, o programa e as indicações que determinam como as instruções desse genoma são levadas a cabo permanecem um mistério quase insondável.
Com o tempo, haveremos de conhecer o roteiro da vida humana tão bem quanto conhecemos o da mosca das frutas. Elaboraremos uma descrição minuciosa dos padrões da expressão gênica humana, o transcriptoma, e produziremos uma relação completa das ações de todas as nossas proteínas, o proteoma. Teremos então um quadro completo e espetacularmente complexo de como cada um de nós é formado e da contribuição de cada uma das inumeráveis moléculas que nos constituem para o funcionamento do nosso corpo.